Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Extrema-direita chegou tarde, mas cresceu rápido. Porquê? Para chegar até aqui nem sequer foram precisos muitos anos. Tudo começou em Loures, em 2017. As estruturas locais do PSD queriam um candidato à Câmara com alguma notoriedade. Não sendo propriamente uma estrela, André Ventura também já não era um desconhecido. Era comentador de futebol na televisão. Durante muitos anos, Portugal esteve imune ao crescimento do populismo de extrema-direita, ao contrário do que acontecia em grande parte dos países da União Europeia. Mas bastaram 6 anos para que o Chega, de André Ventura, passasse de um único deputado para a segunda força parlamentar em 2025. Os 60 deputados do Chega abalaram os alicerces do bipartidarismo, dado até aí como garantido. A primeira volta das eleições presidenciais consolidou o peso eleitoral de André Ventura, o segundo candidato mais votado, com uma percentagem de 23,52%, que ficou muito à frente do candidato do PST e do governo e que irá disputar a segunda volta com António José Seguro. O Chega combina nativismo, autoritarismo e uma xenofobia específica contra a comunidade cigana, e o seu sucesso pode ser atribuído, entre outras causas, à ativação de um eleitorado propenso à abstenção, à visibilidade do seu líder e à utilização das redes sociais. É o que defendem vários investigadores portugueses e estrangeiros que participam na obra coletiva Chega, de neo-portuguese Far Right, publicada recentemente pela editora Routledge. Este livro conclui que a normalização mediática e política do Chega permitiu o seu crescimento entre um eleitorado moderado e atraiu militantes à procura de uma oportunidade na política. O convidado deste episódio é João Carvalho, o coordenador deste livro. Cientista político e investigador do ISCTE, João Carvalho tem vindo a estudar os movimentos da extrema-direita europeia. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. João Carvalho, bem-vindo ao P24. Antes de mais, parabéns pelo livro. A primeira pergunta que decorre da sua leitura é esta. O populismo de extrema-direita chegou tarde a Portugal, mas cresceu rápido. Porquê? Obrigado pelo convite. Sem dúvida. Foi algo que foi comentado uma vez por um comentador, um colega de painel da RTP, que disse em Portugal as coisas podem levar muito tempo a chegar, mas podem ganhar uma intensidade sem paralelo. E na realidade, eu creio que estará ligado ao sucesso do discurso do Chega em ativar clivagens que já estavam pré-existentes na sociedade portuguesa. E o sucesso do Chega é exatamente em trazer para o debate político um discurso que não existia no panorama político português, em apostar no nativismo relativamente às minorias étnicas e, algo que já se tinha visto no discurso político português, era o populismo relativamente aos políticos. Nesse caso, eu acho que há uma continuidade, por exemplo, entre a eleição de Marinho e Pinto em 2014 para o Parlamento Europeu, o sucesso inesperado de Marinho e Pinto, e o crescimento inesperado do Chega depois de 2019. Ou seja, havia um terreno fértil na sociedade portuguesa para um discurso populista, antipolítico florescer, na medida em que 90% dos portugueses acham que a corrupção está moderadamente ou muito disseminada na sociedade portuguesa. E, portanto, o sucesso do Chega é exatamente em capitalizar este sentimento que a corrupção está muito disseminada e que as minorias étnicas não fazem parte do projeto nacional de desenvolvimento e que constituem um obstáculo ao desenvolvimento de Portugal. No livro comparam movimentos anteriores, como o PNR e o ERGT, ao Chega. O Chega conseguiu uma normalização que nenhum dos outros dois conseguiu. No nosso caso, essa normalização política do Chega começa com o acordo de governação nos Açores, quando o PST, sob a direção do Rui Rio, fez um acordo de incidência parlamentar com o partido de André Ventura. Podemos dizer isto? Em termos formais, sem dúvida. O acordo de coligação feito sobre a liderança do Rui Rio marca formalmente a ausência de um cordão sanitário perante o Chega e perante a emergência do Chega. Mas eu iria mais atrás. A ausência do cordão sanitário verifica-se em 2017, quando André Ventura é candidato do PSD nas eleições autárquicas em Loures, e quando pela primeira vez existe um membro de um partido moderado a exercer um discurso relativamente xenófobo, relativamente à minoria étnica, a associar a minoria étnica com os abusos da segurança social, e nessa altura André Ventura não observou um cordão sanitário, o CDS retirou-lhe a confiança política, mas Pedro Passos Coelho ofereceu-lhe o seu apoio político pessoal e segurou a sua candidatura. Creio que neste momento, a partir deste momento, o discurso nativista relativamente às minorias étnicas começou-se a normalizar em Portugal
e a adquirir umas audiências em termos de meios mediáticos mainstream que não tinha até então. Mas em termos formais, sem dúvida que a coligação dos Açores marca que o PSD encara o Chega como um parceiro de coligação normal. João, falaste de duas coisas que também queria falar contigo. Uma é a normalização permitida também pelo acesso aos mídias. Vocês falam muito nessa normalização mediática, antes até ou em paralelo com a normalização política, e também sobre a questão do cordão sanitário. No caso dos mídias, os mídias foram fundamentais para que o Chega se normalizasse. Sem dúvida, absolutamente, na medida em que o crescimento do Chega tem sido associado por alguns colegas à sua articulação e a capacidade de realizar campanhas nas redes sociais. E sem dúvida, isso é uma das grandes vantagens do Chega, e o Chega é, sem dúvida, o partido com maior presença nas redes sociais, o partido que tem mais investido em fazer campanhas nas redes sociais sobre os temas que lhes favorecem. Agora, o impacto das redes sociais é incomparavelmente menor ou o impacto dos canais mainstream, ou os canais das televisões nacionais. E o que os dados revelam é o quê? É que o André Ventura, desde 2022, se tornou o rosto da oposição aos governos nacionais em Portugal, porque tem um tempo de cobertura televisiva muito superior aos líderes do PSD em 2022, 2023 e 2024, e essa tendência também perdura em 2025, eu creio que só está atrás de Luís Montenegro Silva. Portanto, isto faz parte de uma própria estratégia de André Ventura, ou seja, o Chega tem procurado dominar, um pouco como Trump faz, dominar por completo a agenda mediática portuguesa, seja através de entrevistas e disponibilidade constante para encetar em entrevistas, seja através da realização de eventos que acabam por ter cobertura mediática, como desfraudar faixas no Parlamento, como realizar manifestações sobre diversos temas, realizar convenções nacionais anualmente, que acabam por capturar os canais de informação durante o fim de semana inteiro, e, portanto, existe uma estratégia muito bem sucedida de André Ventura, que é capturar o espaço mediático português. E, portanto, o que o estudo, o capítulo do livro revela, é que já em 2022, quando André Ventura tinha apenas 7, 10 deputados no Parlamento, já tinha uma projeção mediática completamente desproporcional relativamente à sua representação política, ao seu peso político. Esta exposição mediática aumenta muito a capacidade de normalização do Chega, porque existem estudos experimentais na ciência política que revelam que quando as pessoas veem o discurso de extrema-direita na televisão, acham que este discurso tem uma concordância de muito mais gente, muito mais alargada, que existe uma vaga de fundo a concordar com este discurso, e ademais acreditam que este discurso é verídico, ou seja, as afirmações que estão a ser realizadas são verdadeiras, e mesmo quando os repórteres adotam uma postura mais desafiadora e agressiva e fazem perguntas mais difíceis, apenas conseguem reduzir o nível de veracidade associado às afirmações. Portanto, quanto mais cobertura mediática, quanto mais plataforma for dada a André Ventura, maior será a disseminação das ideias de André Ventura na sociedade portuguesa. Na vossa opinião, o chamado cordão sanitário, imposto pelos partidos da direita tradicional, e em alguns casos, tem tendência ou não para travar o crescimento deste populismo? Tem tendência a desacelerar o crescimento do populismo. Agora, a ausência do cordão sanitário em Portugal, nós indicamos que faz o quê? Faz com que os canais mainstream, ou seja, uma vez que o discurso do Chega não foi equiparado ao discurso do PNR, ou seja, relativamente à igualdade, como não foi equiparado, o permitiu a normalização e o acesso do Chega a canais de televisão e de André Ventura, sem ter esse estigma social de ser abertamente tratado como extremista político. Por outro lado, a falta de estigmatização imposta pelo cordão sanitário faz com que seja mais fácil ser membro do Chega do que se houvesse esse cordão sanitário e estivéssemos sujeitos ao estigma social que é estás a fazer parte de uma organização extremista política. Como não existe esse cordão sanitário, o Chega conseguiu atrair bastante, conseguiu criar uma militância, uma estrutura nacional importante e significativa, e devemos realçar, no momento em que existe um declínio dos partidos tradicionais, existe um partido que procura estabelecer-se como um partido de massas, com uma militância alargada e com uma estrutura nacional, e tem sido bem sucedido. Vocês escrevem também que o Chega tem 3 tipos de militantes, já agora aproveitando o tema: os moderados, os oportunistas e os extremistas. O que acabaste de dizer é que a normalização tem tendência para fazer aumentar o número de moderados.
e também de, eventualmente, oportunistas, porque há aqui mais possibilidades de acesso a cargos e funções do poder. Qual a importância do extremismo aqui dentro desta estrutura de militantes? A importância do extremismo acho que poderá vir a ser, o primeiro, é realmente, o segmento extremistas dentro do Chega é realmente pequeno, mas significativo. Mas, no entanto, não devemos realçar que André Ventura tem feito um esforço exatamente para eliminar os elementos mais extremistas e que poderiam levar a uma descredibilização do partido dentro da militância do partido. Mas, por outro, existem relações bastante estreitas, por exemplo, agora com o grupo de Mário Machado, que foi recentemente preso, e existem vários membros, creio, membros de candidatos, se calhar, do Chega, que estão dentro, que também estão representados dentro do grupo de Mário Machado. Portanto, existe uma interligação entre os grupos de extrema-direita não formais e o Chega. Isso ficou patente, por exemplo, na manifestação de imigração, em que ambos os grupos se uniram para fazer a manifestação de imigração e estiveram juntos a carregar a faixa que conduzia à manifestação. O que implica é que a falta de cordão sanitário realmente possibilita o quê? Possibilita a pessoas que queiram ter uma oportunidade na política de se juntarem ao Chega, porque não vão ter a estigma social de pertencerem a uma organização extremista política. Por outro lado, os moderados, se o Chega também fosse dominado por elementos extremistas, possivelmente não se iriam unir a este partido, porque achavam que não teria credibilidade para fazerem parte. Por outro lado, se não houvesse este equilíbrio dentro do Chega, poderíamos estar a assistir a um conflito interno muito maior do que hoje existe. O conflito interno dentro do Chega, à partida, na via pública, parece ser pequeno, mas, por exemplo, realça que a relação entre os autarcas eleitos do Chega e o Chega não é bastante pacífica. Aliás, como foi visto agora recentemente na Câmara de Lisboa. Portanto, houve vários autarcas eleitos pelo Chega que acabam-se por desfiliar do partido e distanciar-se do partido. Mas, em termos de conflitos internos, isso nunca ressalta para a ribalta, mas o que a literatura diz é que se o partido fosse muito mais liderado por extremistas, ou tivesse um segmento de extremistas muito maior, o conflito interno, por exemplo, podíamos dizer, em relação à questão do aborto, poderia ser muito maior e poderia levar a haver cisões internas que poderiam colocar o futuro do Chega em perigo. Desta forma, não, Chega a ter uma estrutura bastante homogénea. Nesta lógica, a opção da direita tradicional em não recomendar o voto numa segunda volta nas presidenciais pode ter algum efeito na evolução da estrutura de militantes e da expressão do Chega? Creio que sim. Creio que a neutralidade expressa pelo Primeiro-Ministro irá ajudar à normalização do Chega como um partido democrático que respeita os princípios da democracia liberal, quando creio que não será o caso, e permitirá no futuro haver maior transferência de votos, potencialmente entre o centro-direita e o direita radical em Portugal, na medida em que, com esta posição de neutralidade e com a ambiguidade que tanto Rui Rio como Pedro Passos Coelho e agora Luís Montenegro demonstram, nós não conseguimos compreender até que ponto o centro-direita português rejeita ou se identifica com as propostas do Chega. Esta ambiguidade, pois a própria postura do PSD e de Luís Montenegro, primeiro a dizer que não é não e que não haveria coligação com o Chega, mas que depois vem a adotar a agenda do Chega quando está no governo, relativamente à questão da cidadania, à questão da imigração e outras, à questão da segurança, leva-nos a crer que, se calhar, segmentos do PSD estarão mais próximos do discurso do Chega do que à partida seria expectável. João, vocês fazem, como disse no início, uma comparação entre os anteriores partidos da extrema-direita no século XX, digamos, né, começando com o PNR, com o Chega. Há ali um ponto em comum que é alguma admiração pelo salazarismo, pelo Estado Novo. Qual é o propósito de André Ventura quando evoca Salazar? André Ventura usa sempre o discurso e a apologia de Salazar de uma forma ambígua. Por um lado, distancia-se do regime fascista que vigorou antes do 25 de Abril. Por outro lado, adota o slogan dos regimes fascistas, Pátria e Família. Portanto, ele lida sempre com bastante ambiguidade relativamente aos alegados do salazarismo, mas eu acho que existe uma forte continuidade num aspecto que é o populismo e o anti-elitismo e o anti-políticos. Ou seja, o antipartidarismo era uma das pontes fortes que manteve do salazarismo, do regime salazarista. Os partidos são todos corruptos, portanto, Salazar era o incorruptível. E penso que essa é a imagem, uma das imagens de marca de André Ventura, é exatamente o mesmo discurso. Todos os outros partidos são corruptos, mas André Ventura, ele apresenta-se como incorruptível. João, para acabar, vocês fazem uma distinção entre o Chega e outros partidos europeus da mesma família política
pelo facto do Partido Português exercer uma xenofobia contra a comunidade cigana. Esta é a única diferença? Há uma grande semelhança, tirando esta questão, entre o Chega e os restantes partidos da extrema-direita europeia? Primeiro, ademais, há uma grande variedade entre os partidos de extrema-direita, ou seja, existe esta ideia que os partidos de extrema-direita deveriam ser como os partidos comunistas do século XX, que eram todos uma imagem e satélites da União Soviética. Não é esse o caso. Apesar de haver o culto da personalidade dentro dos partidos, como no século XX, o que existe é uma grande variedade. E então, podemos dizer o quê? O discurso do Chega é bastante distante, por exemplo, da AfD ou do Rassemblement Nacional em certos aspectos. Por exemplo, a AfD é liderada por uma mulher que faz posts TikTok a mostrar a família, e a família, ela tem uma parceira e 2 filhas, ou uma filha, portanto, o discurso relativamente, em termos de género, das questões de género, da AfD é totalmente diferente do discurso de género de André Ventura e Rita Matias em Portugal. O próprio discurso de Marine Le Pen, por exemplo, que é uma mulher divorciada com 2 filhos, mas que é a favor do aborto e que se distancia das posições da Igreja Católica e do catolicismo de Jean-Marie Le Pen, também não tem eco em Portugal. A profundidade ideológica do discurso destes partidos também não tem eco em Portugal, mas, por outro lado, o Chega está muito próximo, talvez, do Vox em Espanha, e eu creio que foi muito inspirado pelo Bolsonaro no Brasil e a presidência de Bolsonaro no Brasil e o discurso de Bolsonaro no Brasil e a postura populista, com a diferença que não há minorias étnicas talvez no Brasil, mas em termos da segurança, o discurso sobre a segurança, sobre o sistema político e a desconfiança sobre o sistema político e generalizar a ideia que somos todos corruptos. Essa acho que é uma grande semelhança. Por outro lado, podíamos dizer o quê? Que existe uma semelhança entre a posição do André Ventura relativamente à minoria étnica dos ciganos e, por exemplo, os partidos de direita radical da Europa de Leste, onde, na ausência de imigração, existem uma grande representação de minorias étnicas do povo cigano nesses países, e o principal alvo do nativismo e da xenofobia desses partidos é exatamente, também como em Portugal, os ciganos. João Carvalho, muito obrigado por teres vindo ao P24 para nos explicares esta tendência de crescimento da extrema-direita em Portugal e na Europa. Muito obrigado. Hoje é dia de estreia. O primeiro episódio do novo podcast No Escuro já está disponível. Vasco Câmara e Alexandra Prado Coelho vão conversar todas as semanas sobre cinema, claro. E é natural também que falem neste primeiro episódio sobre a nomeação dos Oscars, mas não só. No Escuro vai além do cinema. Tenta entender o mundo através dos filmes, fala de poder e de democracia, dos que são livres e dos que foram subjugados da realidade e dos nossos fantasmas. No Escuro, não perca, todas as sextas-feiras, aqui no Público, em público.pt ou então nas suas plataformas preferidas de streaming. Obrigado por vir a P24. Voltamos segunda-feira. Tenha um bom fim de semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.